castelo forte é o nosso Deus. Salmo 118. Salmo 118. Diz assim: rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém, como fogo em espinhos foram queimados, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra, ou a mão do Senhor se eleva. A mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei, contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudistes e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal, angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e nos alegremos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Verso 9, leamos juntos. Verso 5, digo 5, é o 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Porta da salvação do Senhor. Irmãos, esse é um Salmos que tem uma palavra dirigida a alguns grupos específicos. Ele começa de forma geral e vai caminhando para algo mais particular. Ele começa falando sobre Israel. Diga, pois, Israel, verso de número 2. Verso de número 3, ele fala, a casa de Arão, mais específico, um reduto familiar. Depois ele fala, os que temem ao Senhor, um grupo de pessoas tementes a Deus. Depois ele vai dizer, lá no verso de número 7, o Senhor está comigo, algo mais particularizado. Então, ele começa do geral e vai para o particular. Então, a ênfase dele é levar a ideia das ações de graças que desde Israel, casa de Arão, e bem como os que temem e de maneira particular, todos deveriam ter em relação a Deus. Gratidão, rendei graças ao Senhor, e ele vai caracterizar quem é esse Deus. O Senhor é bom. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E ele vai ressaltar isso. E tem um coro. O coro é sempre quando você canta o estribilho, você repete aquela mensagem de ênfase. E tanto Israel, quanto a casa de Arão, quanto os tementes a Deus, quanto o salmista de maneira particular, todos deveriam dizer, porque a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, irmãos, é um salmo que vai falar da misericórdia do Senhor. Porém, o salmista ele ressalta que as muitas tribulações exigiam dele uma reação, uma resposta coerente de quem precisava do auxílio divino. Ele precisava do auxílio divino, como a nação, como a casa de Arão, como os que temem, como ele, salmista, precisava. É por isso que ele diz assim, que ele invoca o Senhor.
Ele invoca, ele nos remete à ideia de que em meio à tribulação, o caminho não é outro senão a oração. Em meio ao sofrimento e à angústia, o caminho é a devoção, a oração. Ele reconhece o livramento de Deus quando diz, de maneira clara, no verso 5 que nós lemos, o Senhor me deu folga. O que é folga, irmãos? Folga é descanso. Folga é interrupção de uma atividade que demanda esforço físico ou mental. É o repouso, é o que a gente chama de ponto de equilíbrio, algo que é chamado também de homeostase, que é o ponto de equilíbrio. Pausa. Mas como é que nós vamos ter pausa se Jesus falou, no mundo tereis aflições? E desde quando o pecado entrou na raça humana, nós somos tomados pelas mais diversas circunstâncias de sofrimento, de aflição, de dor, a partir da queda em Gênesis capítulo 3. Portanto, irmãos, o salmista é um crente que mostra a sua confiança e sabe que em algum momento pode ter uma interrupção breve, momentânea de aflições. E se nós olharmos na nossa própria biografia, na sua biografia familiar, pessoal, os momentos da sua vida onde parece que as coisas estavam tão intensas, mas teve um tempo de pausa, um tempo de folga, onde, de alguma forma, Deus falou assim, eu vou dar um tempo de paz para você. O salmista está falando isso para Deus. Eu invoquei a Deus na hora da tribulação, na hora da dificuldade, e esse Deus me concedeu um espaço de tempo que foi de tranquilidade. Mas, amados, nós sabemos que nós somos aqui na terra verdadeiros peregrinos, mas, apesar da nossa vida de peregrinação, nós não estamos sozinhos. Por isso, os salmos representam muitos cânticos de romagem nessa caminhada nossa, tal qual o povo hebreu caminhava em direção a Jerusalém, ao templo, nós também estamos em direção a um rumo à cidade celestial. O povo de Israel não estava sozinho. E o salmista vai dizer, versos 6 e 7, que havia alguém com ele. Eu sei que eu estou em tribulação. O Senhor me deu folga. E o Senhor está comigo. Versos 6 e 7 fala, e por isso eu não vou temer. E ele zomba, inclusive, da figura do inimigo. E ele diz, que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer o homem, se o Senhor está comigo? Que me poderá fazer o homem se, a despeito desse cântico de romagem, dessa caminhada rumo a essa Jerusalém, eu tenho tribulações, eu tenho vicissitudes, eu tenho dificuldade? Que me poderá fazer o homem? Ele faz essa pergunta. E aí, irmãos, o salmista ele dá um conselho aos crentes. E esse conselho ele dá para nós de maneira a fazer um elemento comparativo. Ele vai usar no verso 8 a expressão melhor. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. E se a gente fizer uma análise gramatical mais acurada, tem a ver com o grau comparativo de superioridade. Melhor é buscar refúgio no Senhor, porque pior é quem busca refúgio nos homens. Ele está fazendo uma comparação. E nessa comparação, ele ressalta aquilo que o crente deve fazer, que o fiel deve fazer em relação à sua busca. E é por isso, irmãos, que na história de Israel, muitos que deixaram o Senhor, que haviam deixado de buscar o refúgio no Senhor, esses optaram pelo pior. E quando opta-se pelo pior, irmãos, não vem coisa boa pelo fim do caminho. Por isso que, por mais dor que nós passemos, o reverendo Augusto Nicodemos ele usa uma frase que ele diz assim, o grande desafio do crente é passar por todas as aflições da vida e, no final de tudo, continuar crente. No final de tudo, continuar crente. Porque Jesus falou que as aflições vinham, bateriam na nossa porta todos os dias. E aí, tal qual o salmista fala que ele pede folga, parece que tem algum tempo de interrupção, parece que a gente fica mais calmo. Deus, eu vou dar uma trégua para eles, mas o comum, o ordinário não é esse. O comum é luta contra a carne, é luta contra o diabo, é luta contra o sistema pecaminoso caído, é luta o tempo todo. O salmista, o Senhor me deu folga.
Me deu um tempo, criou um espaço de repouso. Irmãos, aqueles que não buscam o Senhor optam pelo pior e não têm repouso. A cidade de Sodoma e Gomorra buscou refúgio no prazer e na imoralidade. Os egípcios buscaram refúgio no politeísmo, os mais variados deuses que foram confrontados, todos eles, nos dias de Moisés, e bem como Faraó. O próprio povo hebreu, ao invés de esperar as orientações de Deus através de Moisés, preferiu o bezerro de ouro do que receber uma palavra viva lá do Sinai, onde a resplandecente glória de Deus tocou o rosto de um homem, de tal forma que eles não conseguiam nem ver o rosto de Moisés, tamanha a glória de Deus. O véu teve que ser posto diante da glória de Deus, e eles optaram. A ansiedade, a inquietação fez com que se buscasse o objeto visível, materializado, o bezerro de ouro. Buscaram um refúgio, escolheram o pior. Os filisteus, em Dagon, buscaram refúgio nas suas divindades, em Astarote, divindade feminina, se devotaram a ela, contra da licenciosidade. Optaram pelo pior. Saul, irmãos, optou pelo pior. Saul foi ungido por Samuel. O povo pede um rei. E Deus diz, não é isso que eu queria, vocês querem? Então eu vou dar um rei. E quando Saul, irmãos, é ungido, até um certo tempo, Saul faz o que tinha que ser feito, mas no meio do caminho havia uma feiticeira, havia uma médium, e ele opta por fazer uma sessão mediúnica do que esperar uma resposta do profeta Samuel. Ele perde a bênção de Deus, forma trágica com que Saul morre. Ele escolheu o pior. Chama um escudeiro seu, depois de tantas aflições, e se lança diante de uma flecha, uma espada, e morre. Irmãos, Deus sempre se revelou como refúgio para os que o buscam. Deus sempre se revelou. Deus não quer ficar escondido. Deus quer ser encontrado. Deus quer ser achado. E se de um lado muitos deram as costas a Deus e se rebelaram, ora, na dificuldade, muitos reconheceram e precisavam desse auxílio, desse poder, dessa ajuda de Deus. E, amados, o nosso grande desafio na geração de hoje é continuar pedindo ajuda a Deus, é continuar recorrendo a Deus, por pior que seja o cenário da nossa história, por pior que seja o cenário da sua família, do seu trabalho, por pior que seja o cenário da vida de cada um de nós, nós não temos outro a quem buscar. Quem não precisa da ajuda de Deus em suas vidas? É por isso que o salmista fala, na minha angústia. Se você se lembra, os salmos que foi lido aqui pelo Emerson, 42, ele faz 3 perguntas. E ele repete essas perguntas. Por que, alma, você está abatida? Ele faz essa pergunta. E ele repete, alma, por que você está perturbada? O pior é quando vem aquela dúvida e vem a terceira pergunta. O teu Deus, onde estás? Pondo em xeque, irmãos, exatamente isso. Eu estava assistindo nessa semana um vídeo sobre a história de Billy Graham, grande pastor americano, evangelista americano, que Deus o chamou algum tempo atrás, uns 2, 3 anos que ele faleceu. Tive a grata satisfação, porque ele é de Charlotte, em Carolina do Norte, e a Isabela, a pedido meu, fez uma visita lá na casa do Billy Graham. Ela foi lá há 2 anos atrás. Foi na casa dele, hoje é um museu. E no documentário que se fez sobre ele, ele mesmo põe um momento da história da vida dele. Billy Graham, grande evangelista, pregando
pessoas se convertendo e pessoas chegando ao Evangelho, e eles estavam questionando o porquê que Billy Graham estava tendo tanta projeção e as pessoas estavam correspondendo à mensagem que ele pregava. Billy Graham, irmãos, então se tornou um alvo daqueles opositores, dos inimigos, tal qual nós temos aqui nos Salmos. Billy Graham, irmãos, é esse, então, que de alguma forma ele vai ser confrontado com o fato de que as pessoas colocarem em xeque a Bíblia. Falando, Billy Graham, você fala de um livro ultrapassado. Billy Graham, você prega um livro que não faz mais sentido pensar sobre ele. E o próprio Billy Graham, irmãos, disse que um dos piores momentos da vida dele foi quando isso veio com tanta pressão, com tanta ênfase, que fez com que ele entrasse em crise um certo período da vida do ministério dele, porque colocaram em xeque não a vida dele, mas o livro pelo qual ele pregava, as Escrituras Sagradas. E com isso, irmãos, Billy Graham teve que buscar forças em Deus para continuar fazendo aquilo que sempre fez. Retomou o seu ministério, e um dos dados que se tem é que quando houve aquela questão do 11 de setembro, na queda das Torres Gêmeas, o espaço aéreo americano foi totalmente interditado. O presidente, da época, da ocasião, meio angustiado por conta de tudo aquilo que tinha acontecido, visto que Billy Graham sempre foi o conselheiro dos presidentes americanos, todos recorriam, Jimmy Carter, Barack Obama, todos os outros, né, Bill Clinton, todos buscavam em Billy Graham orientação. E, amados, esse homem, naquele momento em que as Torres Gêmeas foram destruídas, a nação americana ficou em péssimas condições emocionais. A moral da nação caiu, atacaram as Torres Gêmeas, e, de repente, o único avião que foi possível permitir sair de um ponto e ir para o outro foi um avião que conduzia Billy Graham, sendo conduzido para Washington, D.C., e lá em Washington, D.C., reunir toda a liderança americana para ouvir a palavra de um pastor, que tinha nas mãos a palavra de Deus. Irmãos, isso nos faz pensar exatamente o que o salmista diz aqui. Ele está falando que os inimigos estavam vindo contra ele. E nessa hora, esse salmista, ele fala, olha, nós não temos outro refúgio. O nosso refúgio é o Senhor. Deus sempre esteve ao nosso lado. Deus sempre foi o socorro. Irmãos, quem não reconhece seus limites, quem não reconhece os seus limites, nunca vai buscar ajuda em Deus. Mas quando nós reconhecemos os nossos limites, nós vamos reconhecer que nós precisamos de Deus. Salmos 46, Deus é o nosso refúgio. E é exatamente isso que o salmista está nos apresentando. Ele quer dizer que não dá para pôr fé em homens quando o assunto é pecado. Não dá para pôr fé em homens quando o assunto são as tribulações. Não dá para pôr fé em homem quando os assuntos são aflições, tormento espiritual. Por isso, da comparação dele, melhor é buscar refúgio onde? No Senhor, do que confiar nos homens. Melhor comparar. E quem opta pelo contrário, vai optar pelo pior. O salmista, irmãos, estava encurralado no verso de número 10. Ele fala que todas as nações haviam se levantado, e ele é muito claro quando ele fala de todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. No verso de número 11, cercaram-me de todos os lados. Parece que ele está se vendo em uma condição, irmãos, de encurralamento. Pessoas encurraladas tendem a sofrer de depressão.
Quando você tem um problema que você não consegue a resposta, o que fazer diante daquele quadro, a sua mente buga. As emoções bugam. A expressão bugar dá um curto na sua mente, nas suas emoções, e de tal forma que você não consegue entender tudo que está acontecendo contigo e, consequentemente, o que vai acontecer é que a sua mente vai entrar em pane. Antes entra em pânico. Entra em pane. O salmista falou, eu estava encurralado de todos os lados. E usa a ideia das nações vindo sobre ele. O salmista se vê, irmãos, como um homem só, lutando contra todas essas nações que representam um mundo sem Deus, o sistema pecaminoso. E ele cita, eram como abelhas, exerceram violência contra ele. Hebreus 12:1 diz assim, tendo a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, são esse mundo tenebroso. Marcos 13:13 fala que Jesus nos alertou, sereis odiados por causa do meu nome. João 15:19 diz assim, o mundo vos odeia. 1 João 1:13, o apóstolo João ensina, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós lemos a primeira epístola de João, capítulo de número 2, falando também disso, o quanto nós sofremos, porque nós estamos sozinhos nesse contexto de mundo. E estamos cercados por esse mundo, pelo sistema pecaminoso caído. Mas nós não estamos sozinhos, porque o Senhor está ao nosso lado. E a presença de Deus ao nosso lado é o grande diferencial. O verso 13 diz assim, o salmista estava passando por circunstâncias de fragilização, quando ele diz, no verso 13, empurraram-me violentamente para me fazer cair. Empurraram-me violentamente para me fazer cair. Irmãos, todas essas ideias que o salmista traz aqui são agruras e dificuldades que os crentes passam. Esses que nos fazem cair, além de toda essa luta espiritual que cada um de nós trava, mundo, carne, né? Aí você lida com circunstâncias pessoais também, de pessoas que não estão ligadas à fé cristã, que nos empurram à queda. E ele está falando assim, olha, tentaram me fazer cair, mas algo aconteceu. A parte B do verso 13 fala assim, porém, mudança de pensamento, porém o Senhor me amparou. O Senhor me amparou. Irmãos, quando o crente reconhece que somente Deus é que pode fazer algo em sua vida, algo tremendo, o Senhor ampara. E ele vai, a partir do verso de número 14, eu gostaria que você pudesse acompanhar aí algumas palavras que ele ressalta, que parece que vem à mente a partir do verso 14. Ele fala assim, o Senhor é a minha, e esse Deus que ampara traz força. O Senhor é o meu cântico. Na hora da dificuldade, o Senhor ele se torna motivo da canção. Ele fala, porque o Senhor me salvou. O Senhor salva, liberta, não somente a salvação em relação ao pecado, mas salva de circunstâncias difíceis. Ele fala, na tenda dos justos, aqui você pode mudar a tenda para casa, na tenda do justo, a voz de quê? Júbilo, alegria, o Senhor traz alegria. Ele diz ainda, o Senhor, a mão do Senhor faz proezas, coisas que são inimagináveis aos olhos humanos. Ele fala, o Senhor, ele fala, não morrerei, antes viverei, contarei as obras do Senhor. Nós cantamos no cântico Consagração, contarei as tuas obras. Não é? Nós não cantamos? Aqui, ó. As obras de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, Ele está dizendo isso tudo para nós. E Ele está dizendo assim, olha, o Senhor me castigou, mas foi só um pouquinho. Eu tenho um sobrinho, o Mateus, que quando ele faz uma arte, ele chega para a mãe dele, ou então chega para o pai e fala assim, pai,
por favorzinho, por favorzinho. Ao invés do pai chegar bravo, o pai, ai Deus. Irmãos, às vezes a gente chega para Deus e também fala assim, Deus, por favorzinho. Ai Deus, por favorzinho, eu sei que eu pisei na bola, eu sei que eu errei, eu sei que eu frustrei o Senhor, eu sei que não deveria ter feito isso. Aí, isso tem a ver com a disciplina de Deus, irmãos. Às vezes Deus poderia até pesar a mão sobre nós, mas nós somos seus filhos. E Hebreus fala que o pai corrige ao filho que ama, ele vai nos corrigir, mas não para matar a gente, mas a correção para nos tornar melhores, para nos fazer mais parecidos com Jesus. E por fim, irmãos, ele vai dizer que a mão do Senhor é que vai fazer esses sinais, e ele conta aos outros, e ele vai testemunhar as obras do Senhor. A partir disso, a gente precisa entender que os Salmos, ele está também falando de Jesus. Os Salmos falam de Jesus. Jesus está no Velho Testamento. Às vezes a gente vê um texto como esse, Jesus só está no Velho Testamento. Irmãos, Jesus está desde sempre no Velho Testamento, no Novo Testamento. O Cristo encarnado é no Novo Testamento. E a partir do verso de número 19, ele fala, abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. As portas da justiça, quem Deus enviou para ser a manifestação da sua justiça? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A justiça que vem pela fé no Filho de Deus. A justiça de Deus se manifesta em Jesus. Nós cantamos Jeová Tsidekenu, justiça, em hebraico. Esse Jesus é a justiça de Deus. E ele está falando que esse Jesus que é a justiça de Deus, ele fala assim, eu abri as portas da justiça. Você se lembra lá no livro de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, todas essas circunstâncias aqui difíceis são lutas, enfrentamentos que, em alguns casos, um dos grandes pregadores diz que os problemas que nós passamos são o megafone, usando uma expressão antiga, o megafone de Deus para chamar a nossa atenção para uma proximidade maior com o nosso Deus. As aflições são, portanto, uma oportunidade de nós estarmos cada vez mais perto de Deus, em comunhão com Ele. E esse Deus, irmãos, agora diante de todo esse cenário, o salmista fala, abri-me as portas da justiça. Abri-me, eu estou rendido diante disso. Eu não tenho outra coisa. E aí o verso de número 20 vai fazer uma declaração. Verso 20, esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Eu encontrei a porta da justiça, essa porta se abriu, então ele está agora proclamando, olha, tem uma porta da justiça, esse é Jesus, ele é a porta da justiça, é esse Jesus que lá no Novo Testamento, na sua encarnação, vai dizer para nós, é o caminho, a verdade e a vida, e vai nos chamar e nos convidar, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e vocês aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar pausa. Invoquei o Senhor, e Ele me deu folga. Jesus nos dando folga. E Ele não para aí, porque Ele sedimenta a sua argumentação, mostrando que essa pedra, que essa justiça, é a pedra que os construtores haviam rejeitado, essa veio a ser a pedra angular, a pedra principal. Na construção do templo de Jerusalém havia uma pedra fundamental, uma pedra principal que, dava o norte, a direção para tudo que havia de acontecer no templo, na sua construção física. A metáfora é usada, portanto, lá em Pedro, sobre Jesus, que ele é a pedra angular, é a pedra fundamental.
E antes de Pedro dizer, o salmista está dizendo, ele é a pedra angular, ele é a pedra fundamental que os construtores rejeitaram. Como é que você quer construir uma vida? Como é que você quer construir uma casa, uma família, uma devoção, sem estar sedimentado nessa pedra? Aí você vai entender o Salmo 127. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Não foi sedimentado. Ele está falando, ele é a porta da justiça, mas ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Irmãos, aí nós vamos entender a preocupação que o salmista está tendo. O salmista é testemunha da sua salvação usando a figura da porta. A porta, a abertura, uma parede ao nível do chão, um pavimento, entrada e saída. Ele fala da porta da justiça. Jesus é a porta. O salmista ensina qual é o papel da igreja. Mostrar Cristo como a porta da justiça. Essa é a missão. Nós sofremos, mas nós sabemos quem é aquele que vai nos consolar. Nós padecemos as agruras dessa vida. Nós sabemos quem vai nos apaziguar, quem vai enxugar os nossos olhos quando as lágrimas vierem. Nós sabemos, mas tem muita gente que não sabe. Por isso que nós temos que proclamar acerca dessa porta da justiça. Abri as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças. Interessante que ele fala que havia uma porta e ela se abriu. Embora uma referência seja de uma ação reflexiva, ele está dizendo algo que aconteceu, que o direcionou à porta certa, e ele entrou com gratidão. Doutrina da graça. A porta que abriu, não fui eu que abri a porta. A porta abriu para mim. É a graça. Agora eu vou entrar com ações de graças, com gratidão, porque essa porta se abriu. O Salmo 100, verso 4, quem se lembra dele fala, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. A senha, portanto, para que se entre nessa porta, irmãos, é João 6, 47. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Para entrar nessa porta é crer, é reconhecer as nossas incompetências, as nossas limitações, tal qual ele está dizendo, olha, eu precisei invocar o Senhor porque eu estava atribulado, eu não tinha recurso, eu não tinha como resolver os meus próprios problemas. O salmista, irmãos, ele ensina que o papel da igreja é apresentar o acesso à salvação, e que é Deus. Esta é a porta que nos é dada, essa porta que nos é aberta. E aí, sabemos que, de um lado, Jesus fala, para alguns, essa porta vai ser vista como algo largo. Outros vão encontrar uma porta estreita e apertada. Sabemos que é estreita, sabemos que é difícil, mas quando nós adentramos essa porta, nós encontramos e achamos pastagem. Mas essa porta que é larga, irmãos, são esses que, tal qual ele está dizendo aqui, que fazem uma escolha pior. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Optam pela porta larga. São poucos que acertam com a porta estreita. E esse alerta foi dado por Jesus. São poucos, mas que nós estejamos adentrando a porta estreita. E eu concluo, irmãos. Jesus é esse, que nos chama a essa comunhão com Ele. E que, apesar de todas as dificuldades que a vida nos impõe, Ele faz a convocação: Israel, casa de Arão, os que temem ao Senhor, indivíduos, olha, venham. E aí, quando esses indivíduos vêm, eles vão dizer: Senhor, as tuas misericórdias duram para sempre. E esses vão reconhecer que o Senhor está com eles, e que quando estiverem susceptíveis a algum tipo de queda, o Senhor vai os amparar. E aí, vindo as dificuldades, vai ter música, como vocês cantaram, vai ter palavra, como vocês citaram, vai ter cântico, vai ter alegria, vai ter salvação. A mão do Senhor vai fazer prodígios.
Nós vamos contar as maravilhas do Senhor. E aí, a despeito de passarmos por tempos difíceis e às vezes de indisciplina, Ele não vai ser aquele pai opressor que vai querer estrangular-nos, mas Ele vai corrigir e vai aperfeiçoar a nossa vida conforme a sua vontade e a sua palavra. Encontramos a porta se abriu, a porta da justiça. Encontramos um lugar para sedimentar a nossa vida na pedra angular. E aí, quando isso tudo acontece, nós vamos poder dizer, puxa vida, esse é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar e vamos nos regozijar nele. Sabemos que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Mas quando nós desfrutamos, irmãos, de um pouquinho da graça e da bondade de Deus, a gente não quer sair mais. A gente não quer sair mais, a gente faz tal qual os apóstolos, bom estarmos aqui. Aí a gente quer só Deus, só a presença de Deus, porque nada mais nos importa. Esse é o dia que o Senhor fez. E ele encerra com uma exclamação, que é a forma como gostaria de encerrar, com o verso 25 com a igreja. Vamos ler junto? Vamos lá? Verso 25. Vamos lá? Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Senhor, que o Senhor nos faça crescer na tua presença. Ó Senhor, nos salve. E o Senhor nos faça crescer na tua presença. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos continuar louvando ao Senhor.